ao público aqui presente. Com a graça de Deus, declaro aberta a 31ª sessão ordinária do segundo período legislativo, da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Nos termos da Lei Municipal 28/2020, vou pedir para o nosso ilustre vereador Valdeci para fazer uma oração de bênção a todos nós. Quero aqui cumprimentar os vereadores, cumprimentar também a vereadora Verli e o demais público presente e aqueles que estão nos ouvindo através da Rádio Jaguaraíva. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, Pai, Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por esse momento, essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai, de nós estarmos reunidos aqui, Senhor, nessa casa de lei, meu Deus. Senhor, dá a tua bênção a cada um que aqui está, Senhor, a cada um dos teus semelhantes, Pai querido e Pai santo. Senhor, nos direciona para nós fazer o melhor, Senhor, para essa Jaguaraíva. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, em nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Obrigado, vereador Valdeci. Na sequência, solicito ao secretário dessa casa para fazer a chamada dos senhores vereadores presentes. Senhor presidente, então, gostaria de registrar a ausência até o momento da vereadora Juliana. Vereador Gilmar se encontra, né, no plenário aí, mas dentro do espaço da Câmara não está ainda no plenário. E a presença dos demais vereadores. De acordo com o chamamento do secretário dessa casa, estando o número suficiente de vereadores para dar início aos trabalhos, coloco em discussão a ata anterior da última sessão ordinária, não havendo alguém dos vereadores que queira discutir, eu coloco em votação única, não havendo manifesto contrário por parte dos senhores vereadores, está aprovado por unanimidade. Solicito o assessor de gabinete, doutor Wellington, para proceder à leitura de documentos e correspondências recebidas e a pauta da sessão de votação. Boa tarde, senhores vereadores, a todos, público presente. Ofício número 207, 2022, do Gabinete da Prefeita, prezado senhor presidente, por meio do presente, encaminhamos a Vossa Senhoria para apreciação e votação desta Casa de Leis em caráter de urgência o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, cuja súmula versa sobre: autoriza o Poder Executivo a conceder ajuda auxílio financeiro para custo aos médicos bolsistas do programa Mais Médicos pelo Brasil, no município de Jaguaraíva e da outras providências. Assina a Prefeita Municipal, Cione Lemos. Edital de convocação da audiência pública. O presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e o presidente da Câmara Municipal de Jaguaraíva, com fulcro no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, convidam as entidades representativas da sociedade, autoridades e cidadãos desse município de Jaguaraíva e a quem possa interessar a participarem da audiência pública para a apresentação dos anexos das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre do exercício 2022 do Poder Executivo, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, e Instituto Previdência IPAS, conforme data e horário abaixo. Dia 29 de setembro de 2022, na quinta-feira, às 9 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal de Jaguaraíva. Assina o senhor vereador Divael, presidente da comissão, e senhor vereador José Marcos Peça Filho, presidente da Câmara Municipal. Temos mais um edital de convocação número 7, 2022. O presidente da Câmara Municipal de Jaguaraíva, do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no regimento interno desta Casa de Leis, no artigo 22, item 1, letra D, combinado com o artigo 136, item 1, parágrafo 2º, convoca extraordinariamente os vereadores desta Casa de Leis para a sessão ordinária extraordinária no dia 27 de setembro de 2022, na terça-feira, após o término da sessão ordinária, a ser realizado no plenário da Câmara Municipal, para a segunda discussão e votação da seguinte matéria: projeto de lei número 40, 2022, da autoria do Poder Executivo, que fixa as diretrizes orçamentárias do município de Jaguaraíva para o exercício de 2023 e da outras providências. Assina a presidente José Marcos Peça Filho.
Ordem do dia, 27 de setembro de 2022. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 40/2022, da autoria do Poder Executivo, que fixa as diretrizes orçamentárias do município de Jaguaraíva para o exercício 2023 e da outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 46/2022, da autoria do vereador Adilson Rodrigo Milek, que altera a lei municipal número 2021, de 2009, e revoga as leis municipais número 1816/2008 e número 2558 de 2015 e da outras providências. Em votação única, temos a indicação número 85/2022, de autoria do vereador William, sugerindo que a ponte da estrada de ferro que passa pelo Jardim Capivari e pelos fundos do Capivari Clube de Campo seja transformada numa passarela para pedestres, pois os munícipes que se deslocam nos bairros Santa Cecília, Primavera, Vila Kennedy, entre outros, com destino ao centro e vice-versa, já utilizam a ponte como tal. Ocorre que a referida ponte não dispõe de nenhuma segurança para os pedestres. Sugerimos que o local sejam instalados proteção lateral, iluminação e um piso, pois os moradores passam por sobre os trilhos durante o dia e até mesmo à noite, cujo risco de acidente é grande. Indicação número 75/2022, da autoria de Edil Verli, sugerindo que seja realizado um serviço de patrulhamento na Rua Maria Madalena, Bosque da Saúde, serviço que se faz necessário uma vez que a referida rua necessita urgentemente de reparos a fim de melhorar a trafegabilidade, pois que existem enormes buracos. Situação é essa que vem danificando veículos a pedido dos moradores. Indicação número 76/2022, da autoria de Edil Verli, sugerindo que seja realizado um reparo na Rua Subtenente de Able, próximo ao número 700, no bairro Fluviópolis. As providências são necessárias e urgentes, sabendo do perigo oferecido pelo buraco na referida via, a qual mencionamos. Dessa forma, pedimos prioridade no atendimento desta solicitação, considerando os transtornos ocasionados aos moradores e demais pessoas que transitam por estes locais. Indicação número 77/2022, da autoria de Edil Verli, sugerindo serviços de tapa-buraco na Rua José B. Mascarenhas, na Cidade Alta, próximo ao Beirão em Autopeças. As providências são necessárias e urgentes, sabendo da real situação do buraco da referida via, ao qual mencionamos. Dessa forma, pedimos prioridade no atendimento da solicitação, considerando os transtornos ocasionados aos moradores e demais pessoas que transitam por este local. Indicação número 78, da autoria de Edil Verli, sugerindo a viabilidade de incluir transporte público no fim de semana do bairro Gentil, atendendo às necessidades dos munícipes, uma vez que as visitas ocorrem em dias de folga pelas famílias. Indicação número 79/2022, da autoria de Edil Verli, sugerindo a construção de um banheiro popular no Parque Liminar. Com um aumento substancial de pessoas transitando no local, destaca-se a necessidade de um banheiro para atender famílias com crianças pequenas que o frequentam o parque. Indicação número 80/2022, da autoria de Edil Verli, sugerindo que proceda a construção de lombadas e sinalizações do solo em toda a extensão da Rua Antonina do Primavera 2. Os moradores visam maior segurança e respeito à população, reduzindo a velocidade no local, inibindo riscos aos pedestres e condutores que pela via trafegam. Indicação número 51/2022, da autoria de Adilson Rodrigo Milek, sugerindo a possibilidade de cascalhamento e patrulhamento em todas as vias do bairro Chapadão, no sertão deste município, principalmente na subida que dá acesso à ponte. As estradas do referido bairro estão apresentando muitos buracos decorrentes das constantes chuvas, causando sérios transtornos aos moradores. Indicação número 52/2022, da autoria de Adilson Rodrigo Milek, sugerindo a possibilidade de realizar serviço de tapa-buraco na Rua Monsenhor Celso, próximo à loja Beirão em Autopeças, na Cidade Alta. Indicação número 53/2022, de autoria do Adilson Rodrigo Milek, sugerindo proceder com recapamento asfáltico em toda a extensão da Rua Plauto Miró Guimarães, bairro Vila Kennedy 1, neste município. A indicação da citada rua faz necessário, pois são condições indispensáveis para o bem-estar dos munícipes, e a via necessita de um recapamento em seu pavimento para sua boa utilização, já que as lajotas que possui são antigas, estão soltas e muito deterioradas. Indicação número 26/2022, da autoria do Edil Gilmar, sugerindo que seja construída uma lombada na Rua Amando Ribas, na esquina com a Rua João Trax. Indicação número 95/2022, da autoria do Edil Ratinho, sugerindo providenciar ponto de circular em frente ao CEMEI, professora Maria Luísa Petruchinski Matos, localizado na Rua João Trax, Jardim Matarazzo. Solicitante é a senhora Marlene Pinheiro.
Indicação número 96, 2022, da autoria de Edil Ratinho, sugerindo providenciar a instalação de guarda-reios no início da escadaria, descendo ao final da rua Leônidas Ferreira de Barros. Solicitação de Cassiano Sandrini. Indicação número 97, 2022, da autoria de Edil Ratinho, sugerindo providenciar a instalação de guarda-reios no cruzamento das ruas Jaci Rodrigues Bretas com o Pedro Vitorino Neto, na Vila São Luís. Solicitação da senhora Vânia de Souza. Indicação número 98, 2022, da autoria de Edil Ratinho, sugerindo manutenção em trabalhos de tamponamento de buracos, cratera, localizado na rua Subtenente Deable, em frente à residência de número 691, no bairro Fluviópolis. Solicitação dos moradores da referida rua. E indicação número 18, 2022, de autoria de Edil Samuel, sugerindo que tome providências no sentido de fazer alteração para a mão única de direção na rua Antônio Brasiliano Pinheiro, número 162, em frente ao Colégio Estadual Olavo Bilac, facilitando assim o tráfego de vans e carros nos horários de entrada e saída dos alunos. São essas, presidente. Opa. Temos mais um projeto do Samuel. Ofício número 12, 2022, do gabinete do vereador Samuel, ao presidente. Prezado senhor, por intermédio deste, vimos encaminhar projeto de lei de minha autoria que tem por ementa: dispõe sobre a obrigatoriedade da administração municipal conceder um dia de licença por ano aos funcionários públicos para a realização de exame preventivo de câncer de colo de útero, de câncer de mama ou de câncer de próstata e da outras providências, para ser apreciado e votado por este egrégio plenário. Assina vereador Samuel da Silva. Nosso agradecimento ao assessor de gabinete, doutor Wellington. Na sequência, passamos ao grande expediente e já também confirmando, né, secretário, a presença da vereadora Juliana. Solicito, do Gilmar também, né, do vereador Gilmar. Solicito, então, do secretário que se houver vereadores inscritos, assim havendo que determine regimentalmente o tempo a cada vereador de sua fala. Hoje nós temos 8 vereadores inscritos, sendo 3 minutos para cada vereador, mais o tempo de líder de bancada. Primeiro vereador com a palavra, o vereador Ratinho. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Jaguariúna, todos os vereadores aqui presentes e a todos o público aí. Então, falar sobre uma indicação minha hoje, de um ponto de ônibus de frente do CEMEI, professora Maria Luísa Petrochinski Matos, localizado na João Tax, Jardim Matarazzo. Solicitante, a senhora Marlene Pinheiro. Então, ali, o ônibus urbano leva os alunos lá no Instituto Federal no primeiro horário, meio-dia ele retorna, e às 5 horas da tarde. Então, para os funcionários que trabalham nesse EMEI, na professora Maria Luísa, eles necessitam de um ponto de ônibus ali. Então, já fiz a indicação em nome dessa da pessoa que utiliza o ônibus, a Marlene. Então, está aí feito o pedido, Marlene, né? E aqui na escadinha, também aqui da Cidade Alta, que nós falamos, ali na Leônidas Ferreira de Barros, do senhor Cassiano Sandrini, houve esse dia um carro bateu no muro lá e atingiu a sua propriedade. E eu gostaria ali que a prefeitura tomasse quanto mais rápido possível, fazer um guarda-reio ali para não ter perigo mais de carro. Uma hora pode acontecer algum grave acidente ali, sim, com as pessoas que moram na casa ali. Então, esses são os pedidos. Então, hoje era só por isso que eu estou falando, só para pedir mesmo esses pedidos aí. É só essas minhas palavras, senhores, e meu boa noite a todos. E Com a Deus palavra, nos abençoe. Com a palavra, o vereador Samuel.
Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, Juliana, Verli, público aqui presente. A minha fala de hoje, até, na verdade, vou entrar um pouquinho na indicação da amiga Verli, né? Eu não tinha reparado que ela tinha feito essa indicação, mas aí é só para dar um parecer, né? Tem um colega meu que mora nessa rua lá, Maria Madalena, o Tonho, né? Teve me procurando aí e me mandando fotos da situação que está a rua lá, realmente está bem complicada, né? Mas só para mandar um recado para os moradores da rua lá, né? Informar todo mundo. Estive ainda hoje conversando com o nosso secretário Gico ali, mostrando para ele a situação que está a rua lá. E o Gico se comprometeu comigo assim que daí um dia ou dois de tempo bom aí que seque, vai estar resolvendo esse problema lá para trazer mais tranquilidade para aquele pessoal ali, né? E outra também aqui, semana passada, ou retrasado, se não estou enganado, fiz uma cobrança aqui ali da rua Marieta Camargo, né? Que tinha um buraco ali próximo à casa do nosso colega Mico, né? E o Pedro já mandou o pessoal lá arrumar também, já ficou tudo zeradinho. Então, mando meus agradecimentos aí ao pessoal do SAMAI, em nome do Pedro, e agradeço todos os funcionários lá, beleza? E mais uma vez aqui também, mandar nosso agradecimento hoje em especial para a nossa prefeita, né? Fiquei muito feliz essa semana aí de ver que foi sancionada a lei sobre o projeto do salário dos motoristas. Então, né, obrigado prefeita, obrigado equipe da prefeitura aí por estar visando melhorar aí a qualidade de vida desses funcionários que tanto fazem pelo município. Então eram essas minhas palavras, né? Deus abençoe, obrigado. E agradecer também aos nossos colegas aqui da Câmara, né? Pelo o voto favorável nesse projeto aí, que foi muito importante para todos nós, a categoria dos motoristas. Obrigado a todos, uma boa noite. Com a palavra o vereador Uira. Boa noite, senhor presidente, secretário, os colegas aqui dessa casa, vereadora Juliana, Verli, boa noite aos presentes dessa casa, aos ouvintes da Rádio Jaguariúva, todo cidadão jaguarivense, meu boa noite. Eu quero só citar algumas questões que a gente vem falando. A gente sabe que existem algumas burocracias que atrasam algumas ações do Executivo. Isso nós temos que reconhecer. Né? Não é fácil, às vezes, vai, resolve, faz. Mas tem algumas coisas paliativas que dá para ir resolvendo. Exemplo, quantas vezes a gente ouviu falar aqui já, inclusive em conversa com o vereador Matheus, né? Inclusive uma das vezes até o vereador Matheus trouxe esse caso aqui, eu também trouxe a questão da entrar água ali na quadra do nosso Tubunão. Alguns times que precisam se preparar para a competição fora, representando a cidade de Jaguariúva, não estão conseguindo treinar exatamente porque a quadra está molhada com essa chuva e tudo. E não é agora, o problema não é de agora. Então, o que eu peço ao Executivo, que faça algo paliativo, porque eu sei que há um projeto, né, de reestruturação, que é mais de 3 milhões aí, mas fazer algo paliativo para poder atender esse povo nesses dias de chuva e tal, principalmente levando em consideração um time que está se preparando para representar Jaguariúva. Aproveitando esse gancho nessa questão, falar sobre a questão do transporte, pedir ao Executivo. A gente sabe que existem várias leis que às vezes impedem, mas ver uma forma que o Poder Executivo possa ajudar esses times que representam, ou o time que representa Jaguariúva, quem sabe uma fanfarra que precisa representar Jaguariúva, que vai aí no concurso de música e tudo mais, que como diz, cria uma forma de ajudar um time de futebol, uma fanfarra que vai representar, é uma forma de ajudar a nossa cultura. Entendeu? Eu acredito que isso é cultural, isso é fazer a nossa cultura de Jaguariúva ser reconhecida, ser vista. É quando alguém sai de Jaguariúva representar e vai em nome da cidade. Então eu peço ao Poder Executivo que dê atenção a esse pedido, que não é de hoje. Eu lembro que houve pedidos, nobres vereadores, o ano passado, que foi citada por alguns vereadores aqui, essa questão de ajuda, de levar ou uma fanfarra, ou um grupo de dança, eu não sei, mas que haja essa ajuda. Eu acho que é importante, até pelo nome de Jaguariúva, nós aí que vamos chegar aí ao bicentenário, então a gente chegue com tudo lá, falando, opa, está acontecendo isso, tem gente representando mesmo lá fora, e eu acredito que o Executivo venha dar atenção a esse pedido. Também há um problema que eu preciso relatar aqui. Não sei se os nobres vereadores estão tendo esse tipo de problema, mas antigamente a gente mandava uma mensagem no WhatsApp do pessoal da troca de lâmpada, da iluminação pública, e era assim, eles estavam na rua, senhor presidente, não, pode falar a rua aí que nós já estamos indo trocar.
E eu estou passando por um problema aqui, estou trazendo esse problema já há 2 semanas, que há uma rua do Taquaral, a gente sabe que tem várias outras ruas, mas pela cidade, mas e especialmente essa que me veio aí a reclamação, que a moradora ali, ela chega de madrugada do serviço dela, e ela precisa passar nessa rua escura. Ali ela sente medo. Toda noite, esse dia ela mandou de madrugada, falou, olha, estou passando aqui novamente, após 1 semana e meia, nada de trocar a lâmpada. E eu liguei para o telefone da iluminação pública, fiz o pedido, fiz a cobrança, não, já vamos resolver, passou 2 semanas não resolveram. Então, aí é um problema porque a população precisa, e isso liga totalmente à segurança pública, né, com essa questão da iluminação pública. Também, a gente sabe que o Poder Executivo, existe um cronograma, eles trabalham em cima de um cronograma, vamos fazer pavimentação A, B, C. Porém, a gente vem pedindo desde o ano passado também as lombadas. Eu vejo aqui indicações dos nobres vereadores, todo mundo tem uma indicação pedindo 1, 2 lombadas. Gente, a gente sabe que lombada não é uma questão de enfeite, não é uma questão de, eu quero deixar bonitinha a rua, é uma questão de segurança pública, é uma questão de diminuir a velocidade do condutor, infrator ali, que não respeita a velocidade. Então, nós estamos cuidando de vida quando a gente pede para que existam lombadas. Então, que o Executivo ouça mais uma vez essa reclamação. Eu sei que existe um cronograma de serviço, mas que eles possam adiantar isso, porque é uma questão de segurança pública, essa questão de lombada, onde a gente pede para colocar. Outra coisa é essa questão da minha indicação, a ponte da Estrada de Ferro. Eu estou trazendo essa indicação novamente, eu fiz o ano passado o pedido e como indicação, e estou repetindo a indicação novamente. Por quê? Moradores, trabalhadores da nossa cidade passam por essa ponte férrea, usam como passarela e tem o perigo de cair, porque não tem uma proteção sequer lá. Então, precisa melhorar aquilo, transformar numa passarela, de fato, para que o nosso cidadão, o trabalhador de Jaguariúva, possa usar com segurança nesse trajeto. E também aproveitar esse tempo e pedir ao povo de Jaguariúva, gente, recenseadores estão passando pela sua rua. Você não precisa abrir a porta da tua sala, dar um cafezinho, receber ele dentro da tua sala. No próprio portão você recebe o recenseador e dá as informações necessárias. Isso é importante, todos darem informação, essas informações necessárias ao recenseador. É importante esse levantamento desses dados, porque é a nossa cidade que ganha, é o nosso estado que ganha, e é o Brasil que se fortalece aí na sua economia através de todos esses dados. Minhas palavras são essas, meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Rodrigo. Também quero dar uma boa noite aqui aos vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Jaguariúva. Uma boa noite a todos. Aproveitando-lhe a palavra do vereador William, aproveitar um gancho, queria também dar uma reforçada a respeito das lombadas. Tem pessoas que às vezes querem criticar o vereador de pedir uma lombada, mas às vezes critica porque o risco não está na rua onde mora, onde tem crianças, né? Então, aqui no Bosque da Saúde, eu quero até dar os parabéns ao Executivo ali pelo calçamento que começou ali, e já veio ali os pedidos dos moradores na Rua Cerejeira, onde fizeram o calçamento, e ali o pessoal de carro, moto já estão correndo, e o risco está grande ali, não só para as crianças, para todos os pedestres. Então, fica o nosso pedido aí que possa ser feito já no planejamento, as lombadas também, para evitar aí alguns acidentes. Também eu quero mandar um abraço lá para o Evaristo, lá do Sertão, no bairro do Chapadão, aonde estive lá sábado fazendo uma visita e fiz uma indicação aqui, indicação 51 do bairro do Chapadão, aonde ele vem pedido ali o cascalhamento, o patrulhamento. O momento é de chuva, mas infelizmente quando o tempo está bom, o serviço não é feito. Principalmente ali naquela subida ali que dá acesso ali à casa do Valdeci, a casa do Seu Bia, que sai ali, atravessa aquela ponte comprida ali que dá 17 metros, que sai ali no Zacarias. É uma subida onde o nosso ex-prefeito Barone fez aquela estrada ali que dá um acesso ótimo para os moradores ali do bairro Chapadão. Infelizmente ali, segundo o nosso amigo Evaristo, nesse mandato aí do Executivo, não foi feita essa subida. Eu estive passando por lá, é vergonhoso de ver a situação. Então a gente faz esse pedido porque
sabemos que máquina tem, talvez trabalha num bairro, no outro bairro e acaba deixando algum bairro a desejar. Sabemos que é uma subida difícil de fazer, mas ali passa pedestre, ali passa eleitor, ali passa pessoa que paga seu imposto. Então fica o pedido em nome do morador Evaristo, que está representando ali o bairro do Chapadão, que fez esse pedido, nos procurou, e esse pedido através do vereador aqui da Câmara Municipal, que possa ser executado esse serviço, né? Não adianta ir lá arrumar o principal e o mais fácil e o mais difícil ali, que todos usam ali aquela estrada, deixarem para uma próxima, e na verdade já faz quase 2 anos e a próxima não chegou. Aproveitando também, faz mais de 3, 4 meses que eu fiz uma indicação lá da entrada do cemitério dos Lança, vergonhoso, não foi feito até hoje. Então, é uma palhaçada quem está administrando as estradas do Sertão. Só para concluir aqui, senhor presidente, também quero falar aqui da Vila Quende, da Rua Prauto Miró de Guimarães, aonde estive lá, até tem um parente meu que mora lá, e eles estão assim pedindo um recapamento lá, que é umas lajotas bem antigas, e ali está soltando, esses dias já esteve afundando essa rua lá, então o trajeto está bem complicado. Assim que o executivo possa fazer um estudo que futuramente possa fazer um asfalto novo, um recapeamento, para que venha trazer benefícios para a população de toda Jaguaraíva e dessa rua lá da Vila Quende, né? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereador Divael. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jaguaraíva, nossos vereadores, vereadoras, Verli, Juliana. Aqui também o pessoal nós visitando hoje. Eu gostaria também de começar aqui fazendo um convite à nossa população e também a nossos vereadores, que temos nossa audiência pública na quinta-feira, dia 29, aqui na Câmara Municipal, às 9 horas. E a hora é agora. Essa audiência pública vem aqui fazer as apresentações dos calçamentos que está sendo feito pela prefeita quase na cidade toda. Se pegar lá no Primavera, agora você vê bonito que está os canteiros de obras sendo feitos na nossa cidade. E amanhã, e na quinta-feira, dia 29, estará aqui fazendo as apresentações. A hora é agora do vereador estar aqui, para se tem alguma dúvida, que seja esclarecida. Temos também construção das escolas, uma escola ali no Aguão e a outra que irá começar ali no Portal do Sertão também, que serão apresentadas aqui, quanto vai custar, quando vai começar, quando vai terminar. Então a hora é agora de nós estar aqui. Por isso que já existe audiência pública, para que qualquer pessoa possa se manifestar e vir fazer sua pergunta. Também da circular que está aí a 1,50 agora para a nossa população, tudo será apresentado aqui nessa audiência pública. Temos também recap que foi feito ali nas casinhas brancas, tudo serão apresentado aqui para nós vereadores e também para a população. Também dizer aqui que o vereador Ilha ali comentou em questão essas ajudas que tenha menos transporte a nossos atletas. Mas isso, Ilha, nós precisamos de sentar e conversar, que precisamos de ver com o presidente e o jurídico dessa casa, que seja através de um projeto de lei. Porque hoje, se a prefeita mandar um ônibus, levar os atletas a jogar, ela terá seu mandato cassado. Então ela também está com as mãos atadas. Qualquer um de nós queria ajudar, tanto nós vereadores como a prefeita. Mas nós precisamos de rever essa parte com o jurídico, aonde então libere o ônibus para levar nossos atletas. Porque hoje a prefeita não pode pegar um ônibus e mandar que leve lá os atletas assim, à torta direito. E eles precisam, né? Porque vão representar a nossa cidade, então nós precisamos de rever isso aí, senhor presidente. Minhas palavras são essas, e mais uma vez aqui,
fazer esse convite a vocês da audiência pública no dia 29/9, na quinta-feira, às 9 horas. Muito obrigado a todos. O Divael me permite uma parte? Falando, boa noite, vereadores, vereadora Juliana, vereadora Verli, público aqui presente, e os demais vereadores, ouvintes da Rádio Jaguaraíva, e quem nos escuta por YouTube. Falando em atleta, foi domingo retrasado, lá em casa, que eu digo, lá no sertão, né, nós tivemos um motocross. O Divael falou um troço bem certinho que caiu na ficha aqui. Então, nós hospedemos lá 180 motoqueiros registrados lá em casa. Veio uma ambulância, eu vou puxar aqui me ver, ela veio lá de Maringá, aonde o motocross pagou, porque sabe que a prefeitura não é responsável, né? Ela não é responsável pelos os atletas, né? Então, isso aí cabe na palavra que você falou, Divael. Então, lá tivemos na buia de 187 motoqueiros. No total de pessoas lá, foi acolhido, parece que 526. Né? Então, todo esse pessoal estava ali. O motorista que veio lá de Maringá, da ambulância UTI, né? Com enfermeira, médico, tudo acompanhando os motocross. Eu até vou falar da onde que veio os motoqueiros, que a gente fica agradecido, fora aqui de Jaguaraíva, né? Que Jaguaraíva foi uma parte, mas a maioria também veio de fora. Então, veio lá de Baiti, Santo Antônio da Pratina, Bandeirante, Nova Fátima, Curitiba, Castro, Piraí do Sul, Sengés, Itapeva, Arapoti, Joaquintava, Ponta Grossa, Reserva, Ventania, Curiúva, Maringá, ainda fora as outras cidades que eu não peguei lá na hora, lá que eu sabia que tinha gente de fora. Mas então a gente sabe que o executivo, estando ali, o compromisso com os atletas, a gente sabe que tem que ter, que nem falou de Divael, tem que ter através do Ministério Público, tem que ter uma ordem, não é liberar uma ambulância lá para nós, se eles estão fazendo um evento, como é que a prefeitura vai ser responsável, né? Que nesses eventos que acontecem por fora. Minhas palavras são essas, que Deus abençoe a todos. Vereador Dimas. Boa noite aos vereadores, vereadora, a todo esse público e a todos os nossos ouvintes. Pois é, vereador Willio, lamentavelmente sobre essas lâmpadas da iluminação pública, eu, vereador Ratinho, até ligamos para pedir a troca de um morador do Primavera 3, mas lamentavelmente o responsável pela ordem de serviço disse que não tem as lâmpadas. Aí eu pergunto ao executivo, como pode deixar acabar as lâmpadas? Que vergonha isso! Eu peço que tome as providências sobre isso. Você imagine se queimar a luz do banheiro da nossa casa, ou nós não comprar lâmpada para trocar. Vai entrar no banheiro sem lâmpada. E aí, é do mesmo jeito na cidade. Não pode deixar perecer isso, lâmpada, meu Deus do céu. Que vergonha, que é isso? Então tome as providências, por favor. Não deixe chegar numa vergonha dessa, não. Porque o município é próximo e tem o dinheiro. Agora não vem com desculpinha de empresa que não deu certo a licitação. Isso aí é conversa para boi dormir, se vir com essas conversas. Então eu peço que tome as providências, porque a população não pode perecer. Uma pessoa de idade, às vezes, vai em uma igreja, chega numa rua, tudo escuro. Isso é uma vergonha. Então tome as providências, por favor, sobre isso. Imediatamente. Também quero levar a Secretaria de Infraestrutura, ao secretário, ao subsecretário, que faça o patrulhamento lá na Bela Vista. O patrulhamento também na área industrial.
Ali é caminhão que estão passando carregado, atrasa o trânsito, corre risco de às vezes até tombar, por falha de não enviar máquinas lá. Por favor, deixe a área industrial, que é lá uma fonte de renda do município. Não deixe as ruas daquela situação, vai lá, faz, tome conta todo. Não deixe, por favor, para esses empresários não estar cobrando de nós. É o tempo todo eles cobrando, e o Poder Executivo sempre falhando nisso. Então, peço, por favor, que tome as providências também sobre isso. Outra coisa lá, foi concedido a concessão de uso aos empresários. Estão lá, ganharam licitação, os terrenos. E cadê a infraestrutura, vereador William? Será que vai completar 2 anos? O Poder Executivo está colhendo, está recebendo. Mas, lamentavelmente, incentivo para as empresas se instalar. Como? Se não tem nem infraestrutura? Também eu dizer ao presidente da SAMAI, nem a água não chega muito bem lá, presidente da SAMAI. Então, peço a Vossa Excelência também que tome as providências. Nós queremos incentivar, queremos empresas no nosso município, temos que entrar com a nossa parte. O Executivo tem que entrar com a parte dele, tem que fazer a parte. Agricultura familiar. Não adianta mostrar caminhão na frente da estação e não ter o caminhão para buscar o calcário. Não adianta mostrar máquina no dia 7 de setembro, ambulância, e chegar no dia não ter. Não pode. Tem que mostrar, mas tem que colocar para trabalhar também. Tá bom? Então eu peço ao Poder Executivo, com todo o respeito, que tome as providências com a população. Não deixe o povo crescer, não deixe o povo sem lâmpada, não deixe o povo andar em rua cheio de buraco, não. Ok? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Com a palavra o vereador Matheus. Meu boa noite a todos, aos meus colegas vereadores, à vereadora Juliana, à vereadora Verli, a quem nos escuta pela Rádio Jaguaraíva, nos assiste pelo YouTube, a todos aqui presentes. Eu quero começar hoje fazendo novamente aqui minha prestação de contas, junto ao meu deputado Toninho Vancher, aí conseguimos cerca de R$1.200.000 em emendas, e um trabalho aí que vem sendo feito para ajudar o agricultor rural, a agricultura familiar. São cerca de R$800.000 aí para a agricultura, para ser comprado mais um trator, para ser comprado mais maquinários, uma caminhonete, fomentos ali, R$400.000 para a área da saúde. E em conversa também, nós temos muitos projetos ainda para Jaguaraíva. E eu tenho muitas ideias, e aí chega um ponto, o qual eu falei esses dias ali para um pessoal que estava conversando. Qual que é o papel do vereador? É legislar, nós temos que fiscalizar aqui. Mas eu não me sinto satisfeito apenas fiscalizando o executivo, aprovando leis. Eu quero sempre trazer alguma coisa a mais. Eu quero fazer uma emenda aqui para a agricultura, eu quero trazer um dinheiro para poder construir. Temos um problema ali no Tubunão, como o vereador Ida Bidiel disse. Se depender de mim, eu corro atrás de um deputado, tento trazer um dinheiro para ser feita ali a cobertura do Tubunão. Eu sempre estou querendo correr atrás para fazer alguma coisa a mais. Então, é esse o papel, a gente correr atrás. Eu não me sinto satisfeito só, como eu já disse, eu quero sempre trazer alguma coisa a mais diferente. É isso que eu estou tentando fazer durante esses 2 anos, e tenho muitos projetos ainda pelos próximos 2 anos aí, junto ao meu partido. Ano que vem, eu tenho na minha mente que eu, junto ao executivo, muito pedi, eles aceitaram a minha proposta, agradecer aqui a prefeita Alcione, que eu quero que saia as quadras ali no Beira-Rio. Eu já pedi tantas e tantas vezes aqui, já corri atrás lá, já conversei com o presidente. É uma quadra de basquete que eu quero ali, que eu sei a necessidade dos meus amigos, porque eu também jogo basquete, eu pratico tudo que é tipo de esporte.
Precisamos de uma quadra ali no Beira-Rio, na qual nós vamos atender uma parcela da população, não que está esquecida, mas que é menor, mas também devemos trabalhar para todo mundo em igual. Vai sair uma quadra de basquete, a qual eu quero que saia ali, uma quadra de vôlei de areia. Temos que fazer o Beira-Rio ali um lugar exemplo, onde outras pessoas vêm de fora e ficam com inveja de Jaguaraíva. Ali já temos um campo sintético, já temos ali um lugarzinho ali para fazer um lanche. Outra coisa, eu quero ver se eu consigo, uma necessidade que eu preciso ali, que eu sei que toda a população quer ali da área rural, é mais um caminhão para a agricultura. Porque nós temos a necessidade ali do calcário e de tudo mais, e eu quero correr atrás de mais um caminhão, de mais máquinas. A minha meta, na verdade, é ver a Secretaria de Agricultura e o Sertão bombando de máquinas, as estradas 100%. Então é isso que a gente vai correr atrás, é isso que eu quero correr atrás todos os dias, procurando melhorar junto ao Executivo. Mais uma coisa, conversando ali com o vereador William, e até semana passada, conversando com o Christian, com a prefeita, tinha um trator estragado sim, no qual foi um processo muito complicado para arrumar, porque na prefeitura é uma burocracia, precisava da máquina, da peça que estragou no trator original da firma tal, e é uma burocracia para conseguir, mas foi corrido atrás ali, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ali, Agricultura, correu atrás e está pronta a peça. Eu acredito que essa semana já vai voltar esse trator para estar fazendo o arado aí para os nossos agricultores. Outra coisa fundamental, são cerca de 400 produtores rurais aí no nosso município, são bastante gente, e precisamos atender a todos, porque eu sei o papel essencial que a agricultura tem na nossa mesa de casa, trazendo alimento no nosso Brasil inteiro. Outra coisa, no dia de ontem, tivemos ali o pontapé inicial do Senai. Foi dado o pontapé inicial, vai começar as aulas, foram cerca de 100 bolsas aí que o Executivo Municipal comprou e vai dar para a nossa população gratuitamente aí. Parabéns ao Executivo Municipal, no qual a gente viu que o Senai ia fechar, e muito corrido atrás, junto com o vereador Ratinho, com meu pai lá, o Adilson, secretário, conseguimos conversar, trazer a demanda do Senai, que eles precisavam de uma contrapartida do município, a qual a prefeita Alcione foi exemplar ali e nos deu essa contrapartida. Foram dadas 100 bolsas para 100 pessoas aí, para termos uma capacitação aí da nossa população jaguaraivense. E parabéns ao Executivo, eu fiquei muito feliz porque eu fui aluno do Senai, eu sei o papel importante que tem um curso de graduação, o Senai que é uma escola exemplar aí no Brasil inteiro. E só para terminar, eu sei que política é complicado estar falando aqui, mas domingo é um dia de decisão, Eu tenho muitos amigos que não querem ir votar, que eles preferem pagar a multa e deixar de lado e não ir votar, às vezes acham que vai pegar fila e tudo mais, mas eu peço de coração que você vá votar, que você vai fazer a diferença. Você que está nos escutando, você vai fazer a diferença sim. Então, vote com esperança e com fé por um Brasil que vai melhorar cada dia mais. Para acabar, concluir novamente, eu não tenho uma lâmpada mágica para realizar todos os desejos que eu queria, porque eu queria ver Jaguaraíva sempre em desenvolvimento, 100%, mas eu sei que o principal que todos querem é que todo mundo tenha um trabalho digno, uma oportunidade de trabalhar naquilo que ama, naquilo que gosta. Quando eu tinha 17, 18 anos, foi uma correria, eu não conseguia trabalho, eu sempre tive que trabalhar de forma informal, mesmo fazendo cursos, estudando, foi muito difícil conseguir o primeiro emprego. Eu sei como é difícil conseguir o primeiro emprego. Segunda coisa, eu queria que todo mundo tivesse uma casa para morar, não precisasse estar pagando aluguel. Então, se eu pudesse escolher isso, eu queria que todo mundo pudesse ter uma casa para morar e que todo mundo pudesse comer bem e ter o seu lazer. Então, são uns pedidos que eu faço, que Deus venha nos abençoando. Essas são minhas palavras.
presidente. Que Deus abençoe a todos. Senhor presidente, eram esses os vereadores inscritos. Eu gostaria só de finalizar alguns pontos, pegando assim exatamente o que o vice-presidente dessa casa falou. Nós estamos chegando aí num pleito eleitoral para escolhermos, né, os representantes na esfera estadual, federal, Senado e Presidência da República. É muito importante, né, a demonstração nesse momento de cidadania de todos os brasileiros, o respeito e pedir a Deus, né, que os representantes que assim forem escolhidos pela nação possam corresponder aos anseios desse querido Brasil, que desde criança, Gilmar, eu escuto que é o celeiro do mundo. E acho que todos aqui também. E espero que se transforme mesmo, né? Quero estar pedindo a Deus em vida para que a gente possa ainda, o que eu escutava desde criança, ser realizado. Então, espero, né, que todos seus representantes, que os senhores vereadores têm, né, possam ter seu êxito e esperar, assim, que nós tenhamos, né, e nunca possamos desistir dos nossos sonhos, de uma qualidade de vida, como falou Matheus, para todos os cidadãos brasileiros. Sobre uma questão também que se tornou e ainda é crônica em nossa cidade, e tem uma lei já, né, vigente, que é a lei de zoonoses, que proíbe a criação de animais de médio e grande porte no perímetro urbano da nossa cidade. E, infelizmente, a gente, né, constantemente vivenciamos bezerro amarrado nas estradas que cortam o nosso município, levando em risco todos aqueles que ali transitam, cavalos. Então, são problemas que, infelizmente, né, não tem assim, a colaboração, principalmente dos donos desses animais. Ô Marquito, me permite uma parte? Pois não. Você falando em bezerro, cavalo amarrado, eu vou te explicar uma parte, Marquito, que é muito interessante, porque é uma vida que está ali. É um cavalo, é um bezerro. Mas você não sabe o sofrimento ficar com uma corda no pescoço de um bezerro ou de um cavalo que ele sente. Então eu peço também para quem tem essas criações que ache um lugar mais adequado para deixar, né? Porque às vezes pensa, eu tenho a minha criaçãozinha, está amarradinho ali, mas você sabe que ele está amarrado, ele se enleia, ele se machuca e acaba se danificando muito mais pior do que se imagina, né? Então, concordo com você, Marquito, nessa parte aí das criação. Nós temos que, como diz você, não sei quem tem, sabe que não é todos, mas sempre tem um cavalo, tem um bezerro, tem uma vaca amarrada ali. Além da criação estar sofrendo, né, que ainda é um risco para a própria criação, que está com a corda no chifre, no pescoço, caiu, se enrolou, já era. Eu tenho criação lá, eu imagino assim. Então, eu já tive criação amarrado, assim, os terneiros, assim, para não ir lá junto com as mães lá, mas já aconteceu coisas piores, né?
Então, a gente pede para essa turma aí que não deixe essas criações assim. E também não largar nas beiradas de asfalto, estrada ali. Ó. Eu passando ali no Instituto, foi sexta-feira, tinha 3 cavalos na beirada da pista. Eu passei para o outro lado e fui tocar ele para o outro lado. Por quê? Porque qual é o motivo daqueles cavalos? Aqueles cavalos iam atropelar, aconteceu um acidente ali e muito mais. Daí toquei eles para frente lá, né? Para não deixar acontecer alguma coisa. Então temos que cuidar das criação também. É uma vida que está ali. Os animais é uma vida. Ele é que nem nós somos uma vida. Eles também são uma vida. Nós temos que zelar deles. É isso aí, Marquito. Muito bem, Gilmar. As colocações tuas, além da vida do animal, né, a gente fica preocupado com quem também transita ali, famílias, né, todos nós jaguarivenses. Agora imagine à noite você se deparar com um cavalo, um boi, não tem como escapar. Então, puxa vida, né? A gente gostaria, o pessoal, de repente, que está nos ouvindo, pode ficar até bravo ou chateado com a gente falando aqui, mas o perigo é iminente, gente. O trânsito nosso aqui, que passa em frente aqui às empresas do secretário dessa casa, ele sabe, e é muito intenso. Né? Então, o risco de acidente, a gente, olha, como a gente já se deparou, Gilmar, com cavalo, com boizinhos aí, de pôr a mão na cabeça e ficar pedindo a Deus para proteger tanto os animais como as famílias que por ali transitam. As ruas pavimentadas na nossa cidade, gente, né? Precisa de lombada, é lógico, infelizmente. Eu comento, às vezes, com muitos moradores, e às vezes falo até dessa forma, que eu vou falar aqui. Não fico omisso. Que, infelizmente, tem pessoas que você pavimenta a rua, vira pista de corrida, levando em risco a integridade física da família. De repente era preferível que a rua estivesse cheia de buraco, aí não dava para correr. Infelizmente as ruas têm que ser pavimentadas e tem que vir junto várias lombadas. Né? E agradecer. Né? Nós temos que entender, William, que nós tivemos uma participação pequena, mas tivemos na execução dessas obras que estão acontecendo, como falou o vereador Divael, e da mesma forma falou o Rodrigo, né? Criticar de forma construtiva, mas agradecendo também, como o Rodrigo falou. Então é muito importante que haja o agradecimento por parte nossa daquilo que nós aprovamos e de fato está acontecendo em prol da nossa sociedade, que são as benfeitorias. Nós aprovamos aqui 7 milhões e mais 15 milhões. E esses valores que nós aprovamos e nós estamos vendo acontecer. Né? Então, a gente tem que agradecer ao Executivo nesse sentido. E a todos os senhores vereadores também, pela participação. Né? Porque se não houvesse aprovação aqui, como que estaria acontecendo? Eu tive lá em cima na primavera, andando no asfalto, meu pai do céu, nunca esperava isso, há quantos anos? Né? É uma maravilha a alegria, a satisfação dos moradores, né? De ver ali, e pessoas dizendo para mim, Marquito, eu moro aqui há 30 anos, isso é um sonho, nunca eu esperava que fosse acontecer. E está na cidade toda. Agora, infelizmente, e felizmente, por outro lado, como sempre diz o Gilmar, a chuva é uma bênção de Deus, logo passa e já dá para continuar os trabalhos, e já estão começando a lidar com a rua Olga Costa Turek, no Lagoão, desculpa, aqui no Jardim Vitória, então, né, na primavera da mesma forma, e na Bela Vista, no Bosque da Saúde. Quer dizer, não é uma rua, são bairros. A gente espera que tão logo a reivindicação dos vereadores no Jardim Taquaral. E o problema das lâmpadas a gente, né, entende, é muito importante. A cidade, infelizmente, está muito escura, essas lâmpadas são
tão velhas já, né, perderam a luminosidade delas. Há necessidade de fazer a reposição e precisa ver o que está acontecendo, né? Não custa nada algum vereador, né, assim fazer, ou eu mesmo, como presidente, em nome de todos, oficializar ao Poder Executivo no sentido de nos responder, né, qual a possibilidade de fazer a manutenção, qual a dificuldade. Inicialmente eu lembro que estava faltando um caminhãozinho elevatório, né, para troca de poda de árvore. O caminhão estava estragado, aí hoje o caminhão já está em funcionamento há muito tempo. Então, eram essas minhas ponderações e agradeço a compreensão dos senhores vereadores, do público aqui presente e dos ouvintes da nossa querida Jaguariaíva. Na sequência, eu peço ao secretário que faça a leitura das matérias em pauta da sessão de hoje. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 40 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que fixa as diretrizes orçamentárias do município de Jaguariaíva para o exercício de 2023 e dá outras providências. Senhor presidente, esse projeto, né, foi retirado de pauta na sessão passada, né, hoje já contempla o parecer das comissões, e também a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação apresentou uma emenda a esse projeto. Após a leitura do secretário, eu coloco em votação, primeiro em votação única, o parecer das comissões favoráveis, né? Favoráveis, assim, não havendo vereador que queira discuti-la, ou for contrária, se manifeste. Não havendo, está aprovado por unanimidade. Agora eu coloco em votação a emenda elaborada pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, no qual eu vou pedir para o secretário dessa casa que faça a leitura. Emenda modificativa pretendida altera o artigo 45 do projeto de lei número 40 de 2022, onde constará a seguinte redação. Artigo 45. Fica o Poder Executivo, Poder Legislativo e as autarquias IPAS, SAMAI, mediante decreto autorizados a efetuar a alteração orçamentária do tipo transposição, remanejamento, transferência de recursos das dotações aprovadas na Lei Orçamentária Anual para 2023 em créditos adicionais, com a finalidade de ajustar os valores das dotações orçamentárias até o limite de 10%. Eu fiz questão de pedir para o secretário fazer a leitura para todos os vereadores terem conhecimento da emenda, na qual eu coloco, então, em votação pelo plenário. Os vereadores que forem favoráveis à emenda, permaneça como estão. Sete vereadores votaram contrário à emenda, então ela foi tirada, perdeu seu efeito. Coloco agora o projeto de lei em primeira votação. Senhor presidente, em primeira discussão agora o projeto, né? Discussão. Já aprovado. Isso. E lembrando que após nós teremos, depois o secretário fará a leitura da convocação extraordinária referente a esse projeto por questões do prazo regimental dele. Então está em discussão o projeto de lei. Senhor presidente, eu gostaria de falar nesse momento. Eu lembro do ano passado, foi o nosso primeiro ano de mandato, e eu sei que, para alguns, se posicionar contra o 20% é querer o mal, é querer que não vá para frente, alguns dizem é querer travar o sistema. Eu discordo, e ninguém é obrigado a concordar comigo, mas as minhas palavras, eu preciso deixar elas
reconhecido em ata, em vídeo, que o pedido, quero aí enaltecer a comissão que criou essa emenda, infelizmente não passou, vereador Juninho, vereador Rodrigo. Eu acredito que deixando 10%, a participação nossa como legislador nessa cidade, fiscalizador, aumentaria a participação. Eu sei que o trabalho aumenta, eu sei que, quem sabe, teríamos que ter várias sessões, tem aquele medo que a gente está aprendendo ainda algumas coisas, principalmente meu primeiro ano, segundo ano, né, foi dito aqui, medo de travar pauta e tudo mais. Mas eu continuo ainda crendo que baixar para 10% faria o vereador desempenhar melhor o seu papel, porque é principalmente tendo exatamente a participação nas decisões, votando a favor ou contra a essa questão. Seria um remanejo menor de verba pública, aqui e ali, e fazendo a gente, como nós, como vereadores, tendo mais conhecimento, mais demanda, mais participatividade nessa questão do remanejo do dinheiro público. Não foi aprovado. Eu quero deixar aqui que a minha colocação é apenas ser mais participativo, não é essa questão de travar, de contra, não. Eu digo e repito, eu oro por esse executivo, peço que chegue aos seus 4 anos sendo bom para a cidade, bom para as famílias de Jaguariúva, porém, eu, como vereador, não posso me ausentar das minhas responsabilidades. E a minha colocação é aqui que, se fosse 10%, eu acredito, nobres colegas, que a nossa participação seria maior, até porque a gente pega as publicações e a gente vê ali dotação orçamentária aqui, e às vezes a gente, poxa, poderia participar um pouco mais, poderia participar votando sim ou não, quem sabe até para falar sim, eu aprovo, para a gente trazer à população essa participação nossa como vereador. Então, quero deixar claro que a minha colocação para os 10% é só para ser mais participativo. Também gostaria de discutir esse projeto, senhor presidente. E discordo com o vereador William, que se 5% ou 10% ia ser mais participativo. Nós temos que ser participativo, não interessa se é 10, 20 ou 50. Nós temos que fiscalizar. Se for 5, temos que fiscalizar. Se for 10, então não muda em nada. A única coisa que muda, por exemplo, a prefeita precisa lá de comprar um remédio urgentemente no hospital, uma emergência, ela consegue fazer por decreto. Mas nós podemos também estar fiscalizando o decreto lá dessa compra que ela fez de medicamento. Então não muda em nada. Porque nós, se ela tivesse com 100%, ela trabalhando lá, não ia mudar nada. Porque nós ia estar fiscalizando a mesma coisa. É nossa função também de nós estar fiscalizando lá. Se ela comprou remédio, vamos lá ver o preço do remédio. Então não muda em nada. Como aqui nós já demos, tem município que é 50%. Mas como aqui nós já damos 20% lá para o prefeito Juca, lá para o prefeito Baroni, teve uma vez que deixamos lá com 5%, o prefeito Baroni, mas foi lá um bimestre que deixamos lá com 5%. Mas demais, tudo com 20%, os vereadores devem recordar. Mas não muda em nada. A nossa fiscalização é a mesma. Ela pode estar lá com 20%, ou 30%, ou 40%. É só nós ir lá e fiscalizar. Bom, comprou um remédio aqui por decreto, ou fez o que nós estamos lá fiscalizando. Então, não vai mudar nada. Eu acho que nós vamos ajudar, porque daí ela pode fazer essa compra mais ligeira. Até mandar para cá, nós aprovar. Tem prazo aqui nessa Câmara. Então, nós podemos, às vezes, atrapalhar nesse sentido, dos prazos que tem que passar aqui. O senhor presidente pode explicar melhor para nós isso aí. Nesse sentido, mas não na questão de desvio, nada, porque a nossa função é a mesma, de estar fiscalizando, tanto 20, 30 ou 50. Não muda em nada. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão ainda, eu só queria, complementando mais um pouco, eu acho assim também. Eu acho que a cidade está indo bonita. Por que nós complicar a administração que está sendo? Daí nós estamos complicando para 10%. 90% já não anda fácil. Agora baixar, daí eu acho que nós estamos complicando, né? Então eu acho assim, está indo bonito, temos que caprichar e trabalhar. Que nem falou de Vael, é a falta de fiscalizar mesmo.
Tanto faz 10 ou 5, 3%, o que manda é fiscalização. Se está sendo feito bom serviço, bom trabalho, olha que benção, né? Que Deus preparou para a prefeita. Porque eu acho que a administração não dizia que está o 100%. Ninguém é 100%. Nem Deus. Todo mundo sabe que foi crucificado. Ele é o 100%, mas foi crucificado. Né? Deus é 100%, mas mesmo assim Deus foi crucificado. Então eu imagino assim, analisando essa outra parte aqui da prefeita. Né? Então, se for deixar para 10%, nós estamos prejudicando o município. Está indo bonito. Ó, as escolas, remédio, hospital, está sendo tudo apurado. Agora não é abaixar, eu acho que não é necessidade. São essas minhas palavras. Só contrapondo, não, Deus é 100% crucificado, não, é sempre 100%, ele é o único 100%. Eu acredito que, eu entendi a sua fala ali no meio, mas a questão minha, por isso que eu falei, não são obrigados a concordar com o que eu falei. A minha questão da fiscalização, se for para citar, está aí o meu assessor para dizer, são mais de 15 ofícios, no qual eu fui atrás de documentos perguntando. Acredito, até hoje, ao chegar a essa casa, tinham acabado de chegar documentos de um ofício que eu pedi ao presidente dessa casa enviar para o executivo e fui respondido através dos documentos. Mas, colocando uma questão, foi por causa das minhas perguntas, do meu ofício, que o sistema lá chegou à conclusão que não estava no portal Transparência aquilo que eu pedi. Isso é fiscalizar. Então, eu acredito que eu estou fazendo a minha parte e, novamente, coloco minhas palavras, 10%, a participação nossa seria mais intensa em todas as decisões, sem travar, sem nada. Até porque 10% dá para comprar muito remédio, né, Dimas? Em discussão também. Na verdade, viu, desculpe, Pedro Rodrigo, se o orçamento for 100 milhões, uma comparação, se for 5%, se for 10%, se for 15%, se for 20%, o vereador William, por exemplo, entende 10% que nós vamos trazer o orçamento mais perto de nós. Mas o valor, ele não vai diminuir de 100 milhões para 85, para 90. Se for o remanejamento 10, 5 ou 20, o orçamento vai ser o mesmo 100 milhões. Então não vai, você vai abaixar para 5% ou para 10%, não vai tirar os 10 milhões do executivo e colocar em outro lugar. O orçamento vai ser os mesmos 100 milhões. Então, não tem problema nenhum se for 10, 15 ou 20. Apenas o legislativo, se ele entende, por exemplo, o vereador William entende que ele quer participar mais. Então não tem nada a ver. O vereador de Ivael entende que pode causar um transtorno. Tudo bem, temos que respeitar a posição de cada um. Mas eu fui com o vereador William, falou nos 10%, que eu acredito que o nosso participava mais. Ainda em discussão, senhor presidente, eu faço das palavras do vereador de Ivael as minhas. Sendo 10, 30, 20, nós, como vereador, vamos fiscalizar de qualquer forma. Que seja 100% nosso papel, nosso trabalho, nós vamos fazer. Em discussão também, quero falar que fui no 10%, né, e ainda firme e forte no 10%, infelizmente aqui é ganhado no voto, né? E creio que muitas das vezes, quando for para favorecer um lado, sempre iremos perder. Temos que pensar em outro tipo de votos diferente, né? Se nós começar a fazer as matemáticas aqui. O 10% não ia prejudicar em nada, que nem os demais vereadores falou, só para passar mais por nós vereadores, para nós estar bem mais cientes. Falo muito em fiscalização, mas falar aqui é fácil. Eu admito que eu sou falho nisso. Agora vim aqui falar em fiscalização, então vamos. Tem a Transpen para nós fiscalizar, tem ali aquele pátio que tem patrola ali, que está mais de anos parado ali, que alugam máquina, estiveram alugando, não sei se está alugado ainda. Aquela vez que fez aquela discussão, os vereadores, vamos investigar, se está trabalhando. Ninguém investigou até onde eu sei. Eu mesmo não investiguei, não sei se está alugado ou não.
Daí para fazer cortesia, fazer moralzinho, que vamos investigar, isso aí é brincadeira, é palhaçada isso. Vou pedir um favor aos colegas, gente, não fugir da matéria pautada em discussão. Eu quero só fazer uma explanação. Eu já tinha dito a todos que os orçamentos para o ano subsequente, tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo, são baseados em 3 orçamentos em anos anteriores. Aí você faz uma média e faz uma estimativa para o ano subsequente. Não tem como você adivinhar, porque tem, graças a Deus, está tendo superávit, né? Então, há a necessidade de se fazer a suplementação de verbas que está dentro do orçamento estimado e que faltou para um outro, né? Para que você possa suplementar, tirar de uma pasta e colocar na outra. Se vocês entenderem, esse é meu ponto de vista, e peço desculpa a todos, e gostaria só de fazer uma colocação quando o vereador William comenta que exerce melhor a função dele. Na verdade, a sua função é igual de todos nós aqui. Todos nós exercemos, não é diferente da sua, não, pode ter certeza. De 100% de que a prefeitura tem no orçamento dela, são 15% de verba carimbada para a educação e se gasta, para a saúde, se gasta mais, né? Todos somos sabedores aqui, em gestões anteriores, né? Retrasados, bem mais atrás ainda, os prefeitos sempre em suas explanações, na audiência pública, é demonstrado que na saúde se gasta mais do que é exigido por lei constitucional, de que o orçamento do município, 15% é destinado para a saúde, não se pode gastar menos do que isso. 25% é a mesma coisa, vera carimbado para a educação. Se você somar, dá 40%. 49% para a folha. É só vocês somarem e vocês vão ver que sobra 11% para que seja executada, né, obras. Por isso que a prefeitura, todos os prefeitos se utilizam do endividamento, da margem do endividamento, que é fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Não se pode fazer se não tiver essa margem, que é uma antecipação da receita, para poder se transformar em benfeitoria, levar a qualidade de vida, melhor de vida para os moradores, na pavimentação, revitalização de logradouros públicos. Então, né, que eu havia comentado com vocês. Eu entendo que a diferença do percentual é irrelevante. O que vai acontecer? Se reduzir com um patamar bem baixo, não se pode fazer o remanejo de verbas públicas sem que tenha que vir para o legislativo. E a necessidade da urgência, como é que acontece? Né? Aí tem que se fazer toda hora extraordinária, tem que se fazer sessões ordinárias e assim por diante, né? Respeito a posição de todos, mas eu havia já colocado, né, a minha posição e da mesma forma estou dizendo aqui, respeitando a posição de cada um aqui dentro dessa casa. Nós somos em 13 vereadores, nós queremos o melhor para o município, né? Eu já fui várias vezes presidente da Câmara, oposição em eleições do prefeito que ganhou, e nem por isso, né, procurei de forma nenhuma, e entenda na mesma posição de todos os colegas aqui, que ninguém quer o melhor quanto o pior, né? Porque até se as coisas não acontecerem no executivo, consequentemente, a responsabilidade passa a ser nossa também, o legislativo. Nós somos poderes distintos, mas harmônicos. É uma engrenagem. O poder legislativo, ele aprova, ele tem que dar permissão para o executivo poder realizar as obras. A função do executivo é executá-las, não é do legislativo, a nossa é de aprovar. E do poder judiciário, de se fazer
cumprir as leis. Então, são esses os 3 poderes, né, doutor? Senhor presidente, também só para complementar, que um gestor, ele tem que ser bom para administrar uma prefeitura. Eu falo dos ex que passaram, foram bem, e da atual que está aí, Alcione está indo bem. Ó. Como se comentou, a saúde é para você gastar 15, mas está gastando mais de 20, está indo 21, 22. Daí temos a educação, 25, 49 de folha, 95% do dinheiro é comprometido. Por isso que nós estamos aqui e fomos escolhidos no voto, porque o povo viu que nós, vereadores, aqui somos bons, a prefeita é uma administradora boa que está fazendo um milagre, sobra 5% para poder administrar de todo o dinheiro da prefeitura. Então, quando nós estamos aqui eleitos no voto, não tem o que se discutir. Às vezes cada um tem uma ideia diferente, mas nós temos essa liberdade de cada um ter suas ideias e nós temos que pensar no melhor para a nossa população. Então, está de parabéns aqui os vereadores que estão aqui escolhidos no voto. Está lá, prefeito escolhido no voto, porque a população sabia que nós ia administrar bem esse dinheiro da prefeitura. Acho que está para a gente já. Ainda em discussão, só para finalizar, presidente, vendo a discussão aqui, eu acredito, né, como veio o projeto aqui, que não existe certo e errado quando vem o projeto. Cada um tem a sua opinião. Né? Aqui somos 13 cabeças, cada um tem os seus ideais. Então, dizer que é errado dar os 20%, dizer que é certo, cada um tem a sua opinião. Por isso vamos para o voto e decide a maioria, como é no mundo inteiro assim. Nós já vimos como é, só procurar na internet como é país aí de ditadura, como funcionam as coisas, né? E eu, só para botar meu ponto de vista nesse projeto, eu acredito que os 20% é bom para o executivo, porque sempre quando a gente chega lá questionar ou pedir alguma coisa, ela consegue atender. Como esse negócio do Senai, era R$500 mil por mês, cerca de R$500 mil por mês que a prefeitura ia ter que tirar para pagar ali as bolsas de nossos 100 alunos ali do Senai. 100 pessoas que foi escolhido por melhores notas, por condição ali financeira, pessoa que não tinha realmente condição de estar ali, R$500 é uma mensalidade no Senai. A prefeitura vai dar 500 mil aí mensal, né? Cerca de R$500 mil mensal, aí pagando as bolsas dos nossos alunos. E é essa flexibilidade que nós damos ao executivo que ela pode também estar concluindo esses projetos. Então, eu acredito que esses 20%, por enquanto ela, como já veio de 20%, ela está fazendo um bom trabalho e não vejo, tipo, agora uma necessidade de abaixar. Essa foi a minha opinião. Senhor presidente, só queria ratificar algo que foi dito. O trabalho é igual de todos. Jamais, em momento algum, falei que eu estou fazendo um serviço extra, um trabalho extra, longe de fazer essas colocações. E foi falado na fala aqui que o papel do legislativo é votar. Então, baixando para 10, não vai tirar dinheiro de ninguém, não vai baixar a dotação orçamentária de ninguém. Simplesmente aumentar exatamente a participação, que é a votação do vereador. Apenas isso. Inclusive, foi colocada uma emenda. Não foi aceita a emenda? Vida que segue, vamos embora, para o melhor para o nosso município. Respeito, né, senhor presidente, a opinião de cada um, né? Eu votei contra a emenda, mas no pensamento do seguinte: é um orçamento, né? Isso não significa que a prefeita, que o executivo está acertando 100%. E ocasiões e acontece. Nós vimos e essa época de pandemia mesmo, o quanto que mudou o cenário de todos os municípios. Então, eu acho que aí a gente ia trazer à tona uma burocracia que, de repente, pode assim, digamos, atrasar a administração em alguns momentos de urgência, por exemplo, de saúde, né? Saúde, quando se precisa, não é para hoje, é para ontem, né? Então, de repente, a gente possa estar trazendo atraso nesse sentido. Então, mais respeito à opinião de cada um, né? Cada um tem seu voto, sua maneira de se posicionar aqui dentro e, como diz o William, não foi aprovada a emenda, vamos aprovar o projeto e vida que segue. Ainda em discussão, senhor presidente, eu acho que o secretário iria falar. Eu gostaria também de falar do meu posicionamento favorável aos 20%. Primeiro porque nós votamos, nós fomos eleitos de forma democrática, né?
Então, acho que aqui cada um tem que respeitar a opinião, né, do outro, também de forma democrática. Cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua forma de dar a sua contribuição através do voto. E é assim, né, que nós conseguimos ter um resultado em relação aos projetos, às emendas e, consequentemente. Eu entendo que eu jamais seria uma vereadora que iria contra a população, né? Motivos: nós temos as certidões em dia do município, nós temos participações nas licitações, nós temos o portal Transparência, e eu não vejo o motivo de engessar a prefeita em relação às suas condições enquanto prefeita, nas suas atribuições. Então, nós estamos aqui, como a vereadora Verli falou, o vereador Gilmar, o vereador Divael e o presidente dessa casa, justamente para fiscalizarmos. Esse é o nosso papel. E eu entendo, de uma maneira bem machista, é como se a mulher ela não trabalhasse e o único que trouxesse a renda para a tua casa fosse o marido. E ela vivesse sempre pedindo ali: eu posso gastar tanto para comprar um sapato, né? Então, acho que não tem esse motivo, né, se nós estamos aqui justamente para fiscalizar, né? Considerando também que todas as esferas do nosso município estão sendo atendidas, em todos os setores, não está faltando, né? Nunca, eu, enquanto funcionária pública, e o Samuel, motorista também, nunca tivemos atraso no nosso salário, não é verdade, Samuel? Então, eu acredito que não há motivos para engessar, diminuindo aí essa porcentagem em relação de 20% a 10%. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Senhor presidente, só para concluir, mesmo que estamos discutindo uma emenda que já não faz parte do projeto, né? Então, nós teríamos que discutir o projeto na íntegra, mas, como fez parte do dia de hoje, o parecer das comissões já está assinado como favorável, até porque é um projeto que veio um reflexo do ano anterior, e jamais iríamos contra valores aplicados e investidos dentro do nosso município. Eu digo que, possivelmente, virá para a nossa casa uma autorização que vai ultrapassar esses 20%. Vamos analisar assim como veio, né? Inclusive da SAMAI, com o justificativo de que era pagamento lá do salário de funcionário, aquela coisa, né? Então, existe sim um planejamento, uma programação, e foge isso, né? O planejamento que é feito, até porque falamos de uma previsão orçamentária do próximo ano. Quanto à questão de 10%, de 5%, ou 100%, como foi falado, com certeza, não vai mudar em nada, vai ser aplicado. Essa Câmara jamais votou contra. E se tiver que vir aqui sexta, sábado, domingo, feriado, eu vou vir aqui para votar. Vamos analisar, assim como todos os projetos que vieram aqui foram aprovados. Então, dessa maneira, né, seguindo sem essa emenda, o meu voto, já digo aqui que é favorável a esse projeto. Inclusive, solicitamos aqui para que fizesse uma sessão extraordinária para o dia de hoje, tendo em vista a pressa desse projeto, que tem que ser aprovado antes do final do mês. Agora, o que não pode acontecer dentro desse questionamento, não apenas vir aqui na apresentação aqui do quadrimestre, até porque no dia da audiência pública vai apresentar o quadrimestre, nós temos que fiscalizar no dia a dia. Então, agora, quando faz um questionamento e não é respondido, aí vem aqui um requerimento, há feito aí toda uma combinação para que não aprove o requerimento, e aí vai lá para buscar essas informações e daqui a pouco não vem essas informações. Então, o que a gente quer, nós não se negamos, somos a favor de tudo aquilo que vem de bom aí para o nosso município. O que a gente quer, sendo 25%, 10%, 50% ou 100%, de que o município caminhe bem com esse trabalho em parceria, em sincronia, em harmonia, como fala o nosso presidente aqui,
entre o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Belas palavras, secretário. Só para concluir, não, vai ficar registrado aqui, ó, quiserem puxar lá, em novembro, no máximo começo de dezembro, vai vir aqui para remanejar dinheiro de secretaria para outra secretaria, para folha de pagamento de funcionários. Quero que fique registrado essa palavra minha, que vai acontecer isso, tenho certeza. Eu também discordo com o vereador Juninho, que se vem um requerimento aqui e não passa, por exemplo, eu proponho um requerimento, ou Vossa Excelência, ou William, e não passa, é porque pegou a minoria. E hoje, uma prefeitura ou uma câmara é legislado com a maioria, e a gente não pode, às vezes, ficar bravo por isso. Porque se você está em minoria, fazer o quê? Isso é lá no Congresso, lá em cima. Você pega lá na presidência ou no Estado, é assim que funciona. Então a gente não pode levar para o outro lado, dizer que nós estamos aqui com maracutaia, isso não. Se nós não estamos aprovando o teu requerimento, porque nós não achamos necessidade. E se você acha daí que está tendo desvio ou alguma coisa, ou tem alguma coisa, faz a denúncia, vai no promotor. Então nós não podemos aceitar aqui, senhor presidente, que vereador fique jogando na nossa cara que não aprovou o requerimento dele. Porque existe coisa, não é que ele tem que ver que ele é a minoria. E se nós somos a maioria, nós estamos certos, porque nós estamos com o povo. Não que vocês não estejam, mas a gente não pode ficar nervoso às vezes de perder. Põe um requerimento e não passa. É que nós estamos vendo que não há necessidade. E se você está com o teu requerimento e está achando que tem desvio de dinheiro, faça a denúncia no promotor. Eu não vou aceitar aqui que o vereador fique jogando na minha cara que eu não estou votando o requerimento dele porque estou lá sendo comprado, tem maracutá. Isso não. Vereador, só para justificar, eu não acho que você fugiu um pouco. Não foi essa a direção das palavras. Até porque, se a gente buscar alguma informação e tiver no portal Transparência, não precisaria ofício, não precisaria requerimento. Exatamente. Né? Mas assim, não vamos fugir, porque a discussão não é essa. E concordo com o vereador aqui. Né? A maioria sempre vai vencer aqui nessa casa. Vamos para o projeto agora, todo mundo já. Foi uma discussão democrática, calorosa, e é assim que tem que ser. Né? Todo mundo, questão do respeito da posição de cada um. Então, após discutido em primeira, eu coloco o projeto de lei. Em sua súmula fica as diretrizes orçamentárias do município de Jaguariúva para o exercício 2023 e da outras providências. Já é de conhecimento de todos os pares dessa casa, esse projeto de lei. A data da proposição dela foi em 12/8/2022, a data da leitura 16/8 e a data de entrada da proposição 16/8. As comissões de Legislação, Justiça e Redação deram parecer dia 17/8, favoráveis, tanto da Economia e Finanças como da Justiça e Redação. Então, os vereadores que tiveram pela aprovação desse projeto permaneçam como estão, em primeiro. Um voto contrário do vereador William, ele não quer orçamento, por que ele vem. Tá bom, né? Secretário, faz favor, pode prosseguir. Agora, em segunda discussão, né, o projeto de lei número 46 de 2022, segunda discussão e votação, de autoria do vereador Adilson Rodrigo Midek, que altera a lei municipal número 2021 de 2009 e revoga as leis municipais número 1816 de 2008 e 2558 de 2015 e dá outras providências. Esse já é em segunda discussão, senhor presidente. Já aprovada, como falou o secretário, em primeira, já pelas comissões. Tem um parecer aqui, né, do procurador dessa casa, no entendimento dele. Por isso que a gente fala que é questão democrática, nós vivemos num regime democrático, respeitando a posição de cada um. O procurador da casa, ele tem um entendimento
do projeto ser inconstitucional, mas é um parecer técnico, né? E nós, vereadores, quer dizer, vocês todos, a maioria, porque o presidente não vota, só no caso em especial, quando houver empate ou requer 2/3 dos votos, daí há um manifesto, mas a maioria, na verdade, na totalidade dos senhores vereadores, foram favoráveis ao projeto. O doutor quer fazer um pouco da palavra, nós vamos concedê-la, mas no sentido técnico, né, na preocupação da questão constitucional do projeto, que não muda a votação dos novos colegas dessa casa. Pois não, doutor. Boa noite, presidente, né, vereadoras, vereadores, público presente. Eu me manifestei, né, tive a oportunidade de me manifestar hoje, porque eu estava com muito serviço, e tenho bastante serviço, né? Então, eu tive a oportunidade de olhar o projeto hoje e vi, né, com muita preocupação, o que foi inserido nele. Basicamente, trata-se do seguinte, o Poder Executivo, né, ele, como administrador que foi eleito, né, para tocar o município, né, para estabelecer funções de secretarias, funções de órgãos, ele tem, né, dentre as suas obrigações, né, o dever, né, de criar as comissões que fazem parte, né, de atender serviços básicos do município. Então, ele estabelece comissões do meio ambiente, ele estabelece comissões, né, para atender interesse de menores, de idosos, né, de segurança pública. Tudo isso faz parte das obrigações do Poder Executivo. Por outro lado, né, a Câmara, né, ela não tem esse poder de se inserir, de tomar o lugar do Poder Executivo e, de alguma forma, ou até indiretamente, né, se transformar em comissão para, de repente, né, fornecer um atestado, fornecer uma declaração que um determinado ente precisa. Por exemplo, o ente, né, tem a intenção de solicitar, né, junto ao poder público, a declaração de utilidade pública. Ele é uma entidade que presta serviços no município já durante tanto tempo, então ele vem, né, através de um projeto de lei, pedir, né, que se declare de utilidade pública. Muito bem. Então chega, né, vem através do Poder Executivo, pode vir diretamente, né, do próprio Poder Legislativo. Pode entrar aqui também esse pedido. No entanto, né, a lei que se criou, né, para transformar aquele ente, né, como de utilidade pública, né, ele tem que cumprir os requisitos, né, que a lei determina. Lei que foi feita pelos senhores. Então, se os senhores tentarem, né, se substituir as comissões que existem, né, no município, os senhores estarão criando, né, uma lei, algo que é inconstitucional. Porque aqui os senhores têm o direito de fazer leis, têm o direito de fiscalizar, têm o direito de julgar os prefeitos. Os senhores só não têm o direito, né, de se transformar em uma comissão e dizer, né, que um determinado ente vem cumprindo com as suas finalidades e que, portanto, pode se transformar numa entidade de utilidade pública. Se os senhores fizerem isso, é óbvio que vai bater, né, na chamada inconstitucionalidade material e formal, dando ao Poder Executivo o direito de vetar e, se derrubar do veto, evidentemente, entrar na Justiça, né, para pedir a declaração de inconstitucionalidade. Então, eu até peço desculpas, né, eu sei que o parecer deveria ter acontecido, né, anteriormente, mas eu lembro também, né, que o projeto, acho que foi dado entrada no dia 6 de setembro, e que, portanto, tem 180 dias para ser aprovado. É o dobro do tempo, né, que tem o projeto de urgência. Portanto, né, eu peço aos senhores, né, que, de repente, retirem de plenário, façam essa análise, né, com todo cuidado, e, se quiserem aprovar, é um direito de vocês, né? O advogado da Câmara é evidente que não pode, né, tecer nenhum comentário no sentido, né, foi legal ou não foi legal. É direito da Câmara, né, de aprovar ou desaprovar. Mas eu aconselho, né, a todos, né, que retirem de pauta, analisem, né, sobre o que foi dito, e, se for o caso, né, os senhores, né, votem aprovando ou desaprovando. É isso que eu tinha a dizer, presidente. Obrigado.
Está em discussão, senhor presidente? Agora colocamos em discussão em segunda, nobre vereador, autor do projeto. Então, quero aqui até respeitar aí o parecer do doutor Nivaldo, o parecer técnico, mas discordo em partes, porque, que nem eu falei, já fiquei tanto tempo aí, quase um ano, procurando e vai atrás lá de funcionário que está responsável, eles só enrolam. Então, aqui eu peço que não seja retirado esse projeto, quero pedir aí o voto dos companheiros e dos pares, e para frente, se vetar, nós vamos ver lá na justiça o que acontece. Então, agora eu peço o voto nosso, político, para que nós, Câmara, esteja força. O parecer do doutor Nivaldo não é político, eu estou falando como político agora, que nós fomos eleitos pelo povo, e se nós da Câmara não tiver força para nada, ali nós estamos aqui, para quê daí? E nós faz 1000 papel na Câmara, o funcionário vai, ajuda, assessor, corre atrás, vai atrás lá do cara que quer fazer entidade pública, é secretário, envolve um punhado de pessoa, chega na mão de um que não quer trabalhar, sei lá, tá de cara virada lá, daí pronto, parou. Então acho que está na hora de nós bater no peito e falar, vamos ter atitude, se lá na frente a justiça barrar, beleza. Então que eu reforço e peço o voto dos companheiros aqui, que nós bata no peito e toque para frente o barco aqui para ter mais respeito essa Câmara nossa municipal de Jaguaraíva. Eu quero só fazer um comentário aqui. Se não me engano, né, vereador, foi dialogado com alguém do Executivo a respeito desse projeto e comentado, acho, me corrija aqui, da possibilidade de ser entrado por aqui. Não, foi sim, senhor presidente, foi feita reunião, entraram num acordo, beleza, toca para frente. Então, acho que, né? Senhor presidente, ainda em discussão, eu acho muito importante a fala aqui do doutor Nivaldo, né? Precisamos ter esse parecer, precisa acompanhar o projeto, e também, além da fala, respeitando também a opinião, a fala do vereador Rodrigo, autor do projeto. Um projeto muito importante. Já houve essa conversa entre o executivo e o próprio vereador autor do projeto, para que viabilizasse esse projeto na prática. Então, ele sendo aprovado, eu acho que cabe a nós, sim, aprovar esse projeto hoje, já em segunda. Caso o executivo queira vetar, então, depois a gente entra numa discussão no veto. Caso isso aconteça, mas caso contrário, já deixo aqui o meu voto favorável ao seu projeto, vereador Rodrigo. O vereador Rodrigo, como diz o vereador de Vaial, a maioria vence. Respeito o pronunciamento do nosso jurídico, na qual tem muita competência, mas a respeito, se for na Justiça, o Congresso Nacional, eles entram no Supremo Tribunal Federal o tempo todo. Então, eu não vejo problema nenhum a respeito disso. Eu só queria fazer assim uma explanação com relação à posição do doutor Nivaldo aqui, do procurador dessa casa. Exatamente. Na questão que até o Marquito, com todo respeito, dá licença um pouquinho, até parecer jurídico, às vezes um juiz, às vezes, de primeira instância tem um pensamento, julga de um jeito, de segunda julga do outro, de terceiro julga do outro, e até assim. Então, até o parecer jurídico não quer dizer que é um parecer, mas o que manda é o julgamento. Na verdade, não é o voto, né? Colocando, né, vereador Dino? Não, só explicando a todos nós, nem havia necessidade de eu falar, porque todos têm conhecimento, da preocupação do procurador dessa casa e a quem nos está ouvindo e ao público presente. O procurador, ele não é advogado do vereador, de nenhum dos vereadores aqui. Ele advoga para a entidade, para o Poder Legislativo. Essa questão constitucional é o dever dele, senão ele está prevaricando da função, né? E é a orientação que ele nos dá, né, para que não haja, mais tarde, a questão do próprio vício do projeto, do prejuízo a ser levado em conta a questão de ir até em instância judicial. Então, é nesse sentido, né? A gente tem que entender que, às vezes,
o parecer dele vem de encontro, né, aos nossos anseios, e a gente tem que respeitá-lo nesse sentido, né? Mas é técnico, né? O nosso é político, como falou o autor do projeto. Então eu coloco agora em segunda votação para os senhores vereadores o projeto de autoria do vereador Adilson Rodrigo Menech. Os vereadores que estiverem por sua aprovação permaneçam como estão. Você é poderoso, hein, Rodrigo? Não levantou? Ó. Não, quero agradecer os companheiros e, né, para dizer que estamos juntos para que for bem para nós aí. Eu também, agora eu precisar, conte comigo, hein? Estou brincando, William, com todo o respeito, estou brincando, com todo o respeito. Doutor, pela explanação, pela preocupação que o senhor tem levado aqui, né, os seus trabalhos, e o respeito, o senhor pode ter certeza que o senhor tem de todos aqui. Vamos lá, secretário. Senhor presidente, agora as indicações. As indicações, já de conhecimento de todos, e o regimento nos dá para que sejam votados englobadamente, em votação única, não havendo assim manifesto por parte dos senhores, está aprovado por unanimidade. Agora, nas explicações pessoais, secretário, algum vereador inscrito? Não temos vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, eu gostaria só do secretário fazer a leitura da convocação da sessão extraordinária por conta do prazo do regimento interno da Constituição Federal também e da lei orgânica do município, com relação à aprovação que temos a respeito do projeto de lei, da Lei de Diretriz Orçamentária. Edital de convocação número 7 de 2022. O presidente da Câmara Municipal de Jaguaraíva, no estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais e com fulcro no regimento interno desta Casa de Leis, do artigo 22, do item I da letra D, no artigo 36, convoca extraordinariamente os vereadores dessa Casa de Leis para a sessão extraordinária do dia 27/9, terça-feira, após o término da sessão ordinária, a ser realizada no plenário da Câmara Municipal. Cito a rua Prefeito Aldo Sampaio Ribas, número 222, para a segunda discussão e votação da seguinte matéria. Projeto de lei número 40 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que fixa as diretrizes orçamentárias do município de Jaguaraíva para o exercício de 2023 e dá outras providências. Não havendo, então, mais vereador fazer uso da palavra, nas explicações pessoais, encerramos essa sessão. Então, logo já reiniciamos a sessão extraordinária daqui 5 minutos. Obrigado aos senhores presentes, aos senhores vereadores. Encerramos a sessão ordinária. Marcamos a próxima para o dia 4 de outubro, às 18 horas, nesse mesmo recinto.